Sabe, nessa noite, o Senhor vai nos trazer uma palavra. Como é um culto profético, é uma palavra que carrega esse conteúdo do profético. Amém? Então, em um ambiente profético, o primeiro ponto que você precisa estar atento é que você não pode se dispersar. Você não pode se dispersar. Nesse momento eu quero pedir que você deixe de lado as preocupações, os medos, que você foque em Deus, porque o que Deus tem para ministrar ao seu coração é capaz de mudar a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler juntos um texto, Ezequiel 37, nós vamos ler, glória a Deus. Nós vamos ler Ezequiel 37, do verso 1 ao verso 3. Vamos ler juntos no telão. Se você tem a sua Bíblia, se você está anotando, fique à vontade. Ezequiel 37, versículo 1. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam, olha só, sequíssimos. Vamos continuar. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, Tu o sabes. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Querido Deus, querido Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, nós exaltamos a Tua palavra, e nós queremos que nessa noite o Senhor fale conosco. Pai, que já não seja mais eu, mas que o Teu Espírito Santo fale e flua. Queremos abrir a nossa mente, nosso coração, nosso entendimento, para receber a Tua palavra, e que essa Tua palavra venha gerar transformação em nossas vidas. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Queridos, nessa noite eu quero falar de algo que é muito importante para nós cristãos. Uma ferramenta muito relevante, uma ferramenta muito poderosa que Cristo deixou à nossa disposição. É uma ferramenta capaz de fazer grandes feitos. E muita gente utiliza essa ferramenta que Deus deixou para nós como igreja de um modo errado. E quando você utiliza uma ferramenta de um modo errado, logo você não consegue obter os resultados que você deseja. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre a palavra. Amém? E eu não estou me referindo tão somente à palavra de Deus. Quando eu digo palavra, é a sua habilidade de se comunicar. Isso aqui, falar. O falar, a palavra, é uma ferramenta que Deus deixou para nós, para que possamos usar com sabedoria, para que tenhamos prudência, para que com as palavras venhamos gerar boas coisas. Tem crente que não sabe o poder que a palavra tem, e por isso usa a palavra de qualquer jeito. Mas eu quero conscientizar a igreja nessa noite, a fim de que todos nós venhamos entender o peso, a relevância da palavra, quando o assunto é reino de Deus. Amém? Eu quero falar com você aqui algumas coisas que a palavra representa. Primeiro, vamos ler Lucas 8:11. Coloca no telão, por gentileza. Olha só o que a Bíblia vai falar acerca da palavra. Lucas 8:11. A mídia vai pregar comigo hoje, em nome de Jesus. O meu primeiro pastor, gente, era aquele tipo de pregador que faz a igreja folhear a Bíblia, sabe? Aí eu acabei
guardando um pouquinho da essência, eu faço o povo folhear a Bíblia. Mas é bom que assim você fica treinado, né? Não vai correr o risco do pastor pedir para abrir lá no livro de Zaqueu e você tentar achar, né? Esses dias eu fiz isso nos jovens, o povo ficou tentando achar Zaqueu, ia ficar até os dias e não ia achar. Vamos lá, Lucas 8:11. Tem como? Senão nós vamos na nossa Bíblia mesmo. Vamos lá. Lucas 8:11. Vai ter como, gente? Só me dá um sinalzinho sim ou não. É? Vamos lá. Lucas 8:11. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Então, o primeiro entendimento que a gente adquire: a palavra é semente. Logo, existe uma lei que não falha. Essa lei se aplica a crentes e não crentes. Lei da semeadura. O que você planta, você colhe. Ah não, pastor, eu planto, mas depois eu cancelo a colheita. Negativo, o que você plantar, você vai colher. E a Bíblia está dizendo que palavras são sementes. Então aquilo que você fala, querido, está caindo em solo. Pode até não ser amanhã, pode até não ser daqui 2 semanas, mas vai chegar o momento que você vai colher daquilo que você falou. Eu sou novo, mas eu já vi coisa, crente. E uma das coisas que eu mais vejo, infelizmente, muito triste essa realidade, mas são crentes, homens e mulheres que confessam a fé em Jesus, que vivem uma vida escassa, uma vida amarrada, uma vida que não consegue desfrutar do progresso. Por quê? São pessoas que constantemente estão plantando mal com as suas palavras. A consequência disso é que colhem realidades terríveis. Eu vou falar uma coisa, você não precisa me levantar a sua mão. Se de repente você está aqui nessa noite e você é alguém insatisfeito com a vida que você tem, se você está aqui nessa noite e você está frustrado pela vida que você está vivendo, deixa eu te dizer que tudo aquilo que você vive hoje é fruto daquilo que você falou no passado. Você só está colhendo. Amém? Quantos aqui querem viver uma novidade de vida? Levanta a sua mão. Viver algo novo no Senhor. É a minha oração todos os dias. Para viver algo novo, basta você começar a falar diferente. Basta você começar a falar com fé. Basta você começar a falar de acordo com aquilo que a palavra diz. Tem gente que vive uma miséria porque só o que sai da boca da pessoa é miséria, é escassez, não tem, está faltando, vai dar errado. Palavras são realidades que você constrói, e uma vez que você constrói, você vai ter que viver essa realidade. Então quer mudar de vida, quer viver algo novo, quer viver algo diferente, comece a mudar as suas palavras, considerando que palavras são sementes, e o que você plantar você vai colher. Outra coisa sobre a palavra, Mateus 12:34, se você está anotando, registre aí na sua agenda, seu celular, Mateus 12:34, diz o seguinte, a Bíblia, tá? Não sou eu. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Olha só, porque do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então outra coisa que a palavra é capaz de fazer, ela revela os corações. Eu converso com você 10 minutos e eu conheço a tua essência. Eu converso com você 10 minutos e eu consigo discernir se você tem Jesus ou não. Porque o jeito de falar revela o que há no teu coração. O que há em abundância no coração, a boca revela. Então tem gente que é crente, enquanto está aqui levantando a mão, mandando beijinho para o alto, mas você vai conversar com a pessoa, misericórdia. Porque a palavra tem a capacidade de revelar
os corações. Olha só. Provérbios 18, 31. Vamos ler juntos? Uma hora vai dar certo. Provérbios 18, 21. Também sobre a palavra, olha só. A morte e a vida estão no poder da palavra, da língua. E aquele que ama comerá do seu fruto. Olha só. A morte e a vida estão no poder da língua. Querido, a tua língua pode gerar morte ou pode gerar vida para você. Preste atenção, olha só o que a Bíblia está dizendo. A tua língua, a tua palavra, o que você fala, pode gerar morte, pode gerar vida. E termina dizendo que você vai ser obrigado a comer daquilo que você está falando. Então eu quero trazer um senso de responsabilidade sobre a igreja, para que nós venhamos entender de fato que a palavra é poderosa, querido. Não dá para você negligenciar isso, não dá para você negligenciar a importância que a Bíblia dá em relação à palavra. Isso é tão sério que em um determinado momento, Jesus deixa claro dizendo que de toda palavra, não é uma parcialidade das palavras, toda palavra que sair da vossa boca, vocês vão ter que dar conta no juízo. Por quê? Porque palavras são documentos, palavras são decretos. O que você fala, querido, não fica aqui nessa esfera do natural. As tuas palavras, elas vão para uma esfera chamada eternidade, mundo espiritual. E tudo que você fala vai ficando registrado. E as tuas palavras vão construindo realidades. Amém, queridos? A gente vai trabalhar basicamente em cima do texto de Ezequiel 37, que a gente leu no início. Eu espero ter conscientizado pelo menos um pouquinho você a respeito da relevância da palavra no nosso contexto de cristianismo. E eu quero ler com você Ezequiel 37, 1. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Vamos nos contextualizar aqui. Deus, através do seu Espírito, pega o profeta Ezequiel e leva ele em um cenário terrível. Um cenário onde só haviam ossos secos. Pior que isso, a Bíblia diz, sequíssimos. Só que quando Deus se propõe fazer isso, quando Deus pega e leva Ezequiel até esse lugar através de uma visão, Deus tinha um propósito com o profeta. Deus tinha um propósito com Ezequiel. Deus pega aquele profeta e o coloca naquele cenário, porque Deus queria que o profeta, através da palavra, transformasse aquele ambiente terrível. Deus fez com que o profeta fosse levado até um ambiente caótico, de morte, de sequidão, para que o profeta, através da palavra, viesse transformar a realidade daquele lugar. Olha só. Qual foi a ferramenta que Deus entregou para Ezequiel, para ele fazer a profecia? Palavra. Profetiza, fala, filho do homem. Você está conseguindo entender que a tua palavra cria, querido? Você está conseguindo entender que a tua palavra tem a capacidade de gerar cenários, gerar realidades? Amém? Glória a Deus. Eu quero ler um texto com você, Amós 3:8. Você vai um pouquinho mais adiante, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós 3:8. Olha só, Amós 3:8. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus,
quem não profetizará? Querido, esse é um texto que nos remete muito ao profético. Porque eu não sei você, mas eu nunca vi Deus descer na terra, se materializar e liberar palavras. Alguém já viu essa cena? Eu quero conversar com você, você deve ser muito especial. Eu nunca vi. Eu já vi homens falando, inspirados por Deus. Homens que entenderam o que esse texto está falando. A Bíblia está dizendo que numa esfera espiritual, Deus está falando. Deus está falando, Deus está liberando decretos. Só que o que está faltando nessa geração são homens que estejam conectados com os céus, a fim de trazer aquilo que Deus está falando na terra, a fim de trazer a realidade que acontece nos céus aqui na terra. Está faltando homens e mulheres que se movimentem nesse profético. Profético não é só você liberar uma profecia, querido. Profético não é eu vir aqui revelar o seu CPF. Isso é muito raso. Profético é você estar tão ligado com Deus a ponto de entender o seu coração, tão sintonizado com a presença a ponto de entender o que os céus estão falando e você replicar isso aqui na terra. Eu não consigo imaginar o céu falando de desgraça. Eu não consigo imaginar o céu falando de doença. Eu não consigo imaginar o céu falando de falência. Eu não consigo imaginar Deus se queixando, querido. Deus está falando constantemente, o texto está claro. Está faltando homens para profetizar aquilo que Deus está falando e bradando no mundo espiritual. Mas nessa tarde eu ouvi. Eu não ia falar sobre isso. E Deus falou, fala porque eu quero transformar vidas. Fala porque nessa noite, aquilo que está seco na sua vida, como esse vale que a gente leu, Deus vai trazer vida. Eu entendi que nessa noite Deus quer trazer vida. Deus quer fazer reviver o seu ministério, o seu casamento, a sua saúde, a sua empresa, a sua família. Deus quer trazer vida. Aleluia. Aleluia. Comece a sintonizar a presença, querido. Comece a expressar aí no seu espírito que você quer ouvir a voz de Deus, para profetizar aquilo que Ele está bradando, aquilo que Ele está falando nesse momento. Aleluia. Só que a palavra, para você usar ela e você conseguir gerar vida, você conseguir de fato ter bons frutos com a sua palavra, você precisa atender alguns requisitos que Deus impõe. Se você estiver anotando, anote isso. A primeira coisa que você precisa considerar para que através da palavra você venha gerar vida é que você precisa ser movido pelo Espírito de Deus. Primeiro ponto que a gente precisa analisar aqui. Para você fazer com que as suas palavras gerem vida, você precisa primeiramente ser alguém que é movido por Deus. Por quê? Porque ser movido por Deus não é tão fácil como você imagina. Eu não estou falando isso para desencorajar você, muito pelo contrário, eu quero encorajar você para andar com Deus, ser movido por Deus. Só que para você ser movido por Deus, para Deus direcionar a sua vida, primeiro ponto, você não pode ser um homem ou uma mulher carnal. Você não pode ser um homem, uma mulher leviano. Você não pode ser carnal, porque o homem carnal, a Bíblia diz que esse homem não consegue compreender as coisas espirituais. Então o primeiro ponto para que você possa estar sintonizado e falar aquilo que Deus está falando, você precisa primeiramente estar vivendo no Espírito. E para viver no Espírito, você precisa todos os dias tomar uma decisão. E você precisa ser radical.
Todos os dias você precisa decidir brigar com a sua carne e não permitir que ela fale mais alto. Porque todos os dias a tua carne vai querer gritar com você. Todos os dias a tua carne vai querer te dominar, para te inclinar para o pecado e cada vez mais te afastar de Deus. Só que dessa forma você não consegue ser um com Ele. Agora, quando você decide viver de fato uma vida de obediência, uma vida de submissão, aí nessa hora você começa a receber da vida de Deus. Você começa é como aquele radinho que ele está fora de sintonia e fica aquele chiado, sabe? Você não ouve Deus dessa forma, mas aí você vai obedecendo, você vai se tornando alguém que vive com devoção, você vai caminhando em santidade, lendo a Bíblia, e aí você começa a sintonizar. De repente você chega na estação e você começa a ouvir Deus. E quando você ouve Deus, você já não fala mais por conta própria, mas você fala aquilo que Deus está falando. Se estiverdes em mim, Jesus disse, e a minha palavra estiver em vós. Você precisa viver um evangelho, querido, almejar por um evangelho onde você venha falar o que Deus está falando, entender o que o céu está falando e trazer para a terra. Amém, amados? Então você precisa ser alguém espiritual. Você vai ver, Deus levou o profeta Ezequiel, eu não consigo imaginar, a gente até busca imagens na internet, pede para a inteligência artificial criar o cenário de Ezequiel 37, mas eu consigo imaginar algo muito terrível, sabe? Você imagina um vale repleto de ossos secos. Você queria ir lá, meu irmão? Tirar uma férias lá? Desagradável, né? Ossos sequíssimos, lugar de sequidão, lugar onde não tinha vida. Mas Deus leva o profeta Ezequiel até aquele ambiente. E às vezes Deus faz isso com você. Às vezes Deus pega você e te coloca em cenários que você não entende. Te coloca em situações que num primeiro momento parece difícil. Só que Deus faz isso porque quando Deus te coloca nos cenários mais improváveis, nos cenários mais terríveis, é porque Ele quer revelar diante dos seus olhos os milagres mais extraordinários, os milagres mais incríveis que Deus faz. Os milagres mais incríveis que Deus faz são nos cenários mais difíceis. Talvez hoje você está aqui e você se vê num vale, alguma área da tua vida que está seca. Você diz assim: pastor, está difícil. Você já pensou em desistir. Talvez você veio aqui até como uma última chance de Deus fazer alguma coisa na sua vida. Mas Deus vai abrir sepulcros nessa noite. Deus vai abrir sepulcros nessa noite. Eu já posso contemplar o que Deus está fazendo. Toma posse. Toma posse. Já pega. Vamos ler Zacarias 4:6. Zacarias 4:6. Diz assim: e respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Querido, aqui está dizendo que não é por força, não é por violência, mas é através da unção do Espírito de Deus, é pelo poder do Espírito de Deus. Talvez você está aqui frustrado nessa noite, porque você está tentando fazer tudo na sua força. Você está tentando conquistar com os seus méritos, com o seu braço, mas você só cansa e se frustra, porque você está tentando na força do seu braço. Maldito o homem que confia no homem, faz do seu braço sua força. Pare de confiar no seu braço. Pare de confiar no seu braço. Confie em Deus. Se movimente com Deus.
todo aquele que se movimenta com Deus, todo aquele que caminha com Deus, obviamente ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que se esforçar, ele vai ter que viver a vida dele, só que ele tem um respaldo de Deus. É como se fosse Pedro, tentando pescar várias vezes no seu mérito, na sua força, no seu conhecimento, e só se frustrou. Quando aparece Jesus na vida dele, libera uma palavra, ele tem que jogar a rede de qualquer jeito, só que dessa vez ele pega tantos peixes, que tem que colocar em 2 barcos. Deus está chamando você para parar de querer fazer as coisas do teu jeito e confiar nele. Parar de achar que os teus planos são melhores e entender que os planos do Senhor são mais altos, mais largos, são melhores. Amém, queridos? Então, primeiro ponto, para que você possa exercer a palavra com autoridade, você precisa se mover em Deus, amém? Outra coisa que eu quero falar com você, você precisa declarar com a sua boca aquilo que a palavra de Deus diz. Uma das formas de você transformar a sua palavra em uma ferramenta poderosa e viver coisas extraordinárias é entender que você precisa declarar a palavra de Deus nas mais diversas situações que surgirem na tua vida. Quando você tiver que declarar alguma coisa, declare a palavra de Deus. Ainda Ezequiel 37 é o nosso texto base. Ezequiel 37, vamos ler o verso 3 e 4. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Querido, olha só o diálogo. Deus chega para Ezequiel e diz: Ezequiel, porventura esses ossos podem tornar a viver? Ezequiel não tinha resposta, senão ele teria dito: sim, Senhor. Mas só que ele não falou o contrário. Ele falou: Senhor, tu sabes. Ezequiel não foi chamado por Deus para dar a opinião dele a respeito do vale. Quando Deus te coloca numa situação, em uma fase, quando você se vê em um cenário difícil, com todo o respeito, amado, mas Deus não quer a tua opinião. Deus não quer saber o que você está pensando, porque senão você vai falar o que você está vendo, e você vai falar desgraça, você vai falar coisa ruim. Então Deus não quer a sua opinião, Deus quer que você fale o que Ele está falando a respeito do teu assunto, a respeito do teu problema. Você precisa falar o que Deus diz. Aleluia, aleluia. Existe uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte: você não pode permitir que a sua vista atrapalhe a sua visão. Você não pode permitir que a sua vista, os seus olhos naturais, atrapalhem a visão espiritual que Deus te deu. Tem gente que tem uma palavra, tem gente que está aqui e tem promessas de Deus, que recebeu ainda quando era adolescente. Promessas que falavam de nações, que falavam de missões. Você agarrou essa palavra por um bom tempo e você acreditou. Mas você começou a viver situações e cada vez mais você foi se vendo distante dessa promessa. Porque você começou a deixar que a tua vista passasse a interferir na visão que você recebeu. E você parou de acreditar na promessa. Talvez você diz assim: pastor Dan, eu não tenho promessa na minha vida. Nenhum profeta um dia me procurou e disse: assim diz o Senhor, e me deu uma profecia. Foi usado para me dar uma promessa da parte de Deus. Tudo bem se isso não aconteceu com você. Se você ler a Bíblia, querido, você vai ver inúmeras promessas. Você vai ver inúmeras promessas de Deus sobre a tua vida.
falando sobre a tua saúde, falando sobre o teu casamento, falando sobre a tua fé, sobre a tua espiritualidade, falando sobre as tuas finanças. Basta ler a Bíblia e você vai ver um monte de promessa que Deus está fazendo para você. E como filho você precisa se apropriar dessas palavras, dessas promessas, e falar o que essas palavras estão dizendo, e não o que você está vendo. Ah, pastor, mas eu estou doente. Mas a palavra diz em Isaías 53:4 que verdadeiramente Ele levou sobre si as suas dores e enfermidades, e pelas pisaduras de Jesus você é sarado. É o que a Bíblia diz. Ah, pastor, mas a minha vida financeira está de ladeira abaixo. Mas está escrito que Ele mesmo suprirá em glória as vossas necessidades por Cristo Jesus. Olha só, é a Bíblia fazendo promessas para você. Ah, pastor, a minha vida está difícil. Mas está dizendo que Ele veio para te dar vida e vida com abundância. Então não é que está faltando promessa, está faltando você se apropriar e falar elas na sua vida, liberar elas na sua vida. Ezequiel não foi chamado lá naquele vale para dizer que estava tudo morto, uma desgraça. Ele foi chamado naquele lugar para liberar a palavra de Deus. E Deus está te chamando nessa noite para que a partir de hoje você não fale mais segundo o teu coração, mas você vale segundo aquilo que a palavra diz. E você vai desfrutar de uma vida vitoriosa em nome de Jesus. Aleluia. Tem crente que ora. Tem crente que ora aqui? Amém. Tem crente que ora. E tem o crente 6 horas, né? Ele não ora dele, chega, 6 horas por mim aí. Quem vai orar ele não quer, 6 horas. E tem gente que ora, levanta e vive uma vida de vencedor. Presta atenção no que eu vou te falar, isso é muito sério. Tem gente que ora, coloca o joelho no chão, mas vive uma vida arrebentada. 2 grupos que oram. Os 2 oram. Só que um levanta e vai viver uma vida vitoriosa. O outro levanta e vai viver uma vida escassa, uma vida difícil, sofrida. Você deve entender o que eu estou falando, né? Se não é com você, você deve conhecer alguém assim, né? Que ora, vai na igreja. Porque tem gente que ora e constrói coisas lindas enquanto está orando. Constrói coisas maravilhosas. Mas ela sai da porta para fora, começa a ver problema, aí a boca destrói tudo aquilo que ela construiu com os joelhos. Tem gente que ora, constrói coisas lindas com os joelhos no chão. Aí levanta, sai da porta para fora, o primeiro problema que aparece, destrói tudo com a boca. Presta atenção no que eu vou te falar. A murmuração tem a capacidade de transformar dias em anos. A murmuração tem a capacidade de transformar dias em anos. Quem lembra do povo lá na peregrinação no deserto? Era para durar de 11 a 17 dias. A geografia determina isso, mesmo com aquela quantidade de pessoas. Quantos anos eles ficaram lá? 40. Porque a murmuração transformou dias em anos. Agora a fé, ela transforma anos em dias. O que demoraria 10 vai acontecer em 1. O que levaria anos vai acontecer hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos continuando. Deus está falando com você, querido. Glória a Deus. Vamos lá. Ainda Ezequiel 37. Vamos agora no versículo 7. Perdão, versículo 5, desculpa. Ezequiel 37, versículo 5. Aleluia. Diz assim: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Terceiro ponto para você viver uma fé sobrenatural através da palavra: foque nas promessas, não na realidade. Ok? Foque nas promessas de Deus, não na realidade.
Ezequiel estava ali diante de um cenário onde haviam muitos ossos sequíssimos, espalhados, um cenário terrível. E aí no verso 5 Deus faz uma promessa dizendo: eu darei vida a esses ossos secos que estão aí. Ezequiel tinha duas opções: ou ele olharia com seus olhos naturais e veria algo impossível de acontecer, ou ele acreditaria em Deus e creria que para Deus não existem impossíveis, ainda que Ele tenha que fazer ossos tornarem a viver. Amém, querido? Eu vou te falar uma coisa: tudo aquilo que você olha sem os olhos da fé é uma mentira. Tudo aquilo que você olha sem os olhos da fé é uma mentira. Porque de repente com seus olhos da fé você vai ver problema, você vai ver família destruída, você vai ver falência, você vai ver doença. Só que isso é uma mentira, porque eu prefiro acreditar na palavra. Você está me entendendo? Porque a palavra diz que você é curado, a palavra diz que você tem uma vida abundante. Então o que é verdade para mim é a palavra, não o cenário que eu estou vivendo. Se os ossos secos fossem verdade para Ezequiel, ele nunca teria experimentado da experiência que ele teve. Talvez você está ainda em um cenário de ossos secos, porque você não está acreditando na promessa. Você está dando muito foco para o problema, e aquilo que você põe foco, expande e ganha proporções gigantescas na sua vida. Então para de focar no problema, irmão. De coração eu estou falando para você. Para de ficar olhando para o problema. Eu sei que é difícil. Eu sei que por vezes você derrama lágrimas. Mas Deus está pedindo para você parar de olhar para o teu problema e olhar para aquilo que Ele está falando. A promessa que Ele tem sobre você. A promessa que Ele tem sobre você não caiu por terra, porque Ele não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, querido. Amém? Então esteja sempre atento para observar segundo a ótica de Deus, não segundo a realidade. Amém? Glória a Deus. Por último, eu quero falar sobre um outro requisito para que você use a palavra com fé e viva o sobrenatural. Você precisa estar pronto para algo novo. Amém? Porque as pessoas pedem, é incrível isso, Rafa. As pessoas pedem algo novo do Senhor, mas nem sempre estão preparadas para o inédito de Deus. Você vê Pedro, ele estava sozinho no barco quando ele andou sobre as águas? Ô crente, não, tinha mais discípulos lá, sim ou não? Você acha que foi anseio só de Pedro andar sobre as águas? Você acha que os outros não? Imagina que barato, gente, caminhar sobre as águas, que da hora. Os demais discípulos andaram? Porque apesar de quererem viver o inédito, não estavam preparados para o inédito. Então de repente você clama dia e noite para viver algo novo, mas não está preparado para isso. Então você precisa se preparar para que você possa receber aquilo que o Senhor tem de novidade para a sua vida. Lembra que Jesus disse que não se pode colocar vinho novo em odres velhos? Por quê? Pode até deitar o vinho, mas vai romper. Deus não quer estragar a sua vida, querido. Eu estou te dando a resposta do porquê que a promessa não chegou ainda. Porque você é odre velho. O que a gente fala, né, pastor? Para alisar a gente vai, sei lá, me diz uma profissão aí que fica alisando. Massagista, né? Vai ficar massageando. Não sou massagista, eu sou pastor. Meu compromisso é com a palavra, né? Então eu sei que às vezes é doído, mas é o doído que nos transforma, amém? Você é o homem que é hoje porque o teu pai te deu umas boas cintadas. Glória a Deus. Vamos lá, você precisa estar pronto para algo novo. Ainda em Ezequiel 37, agora a gente vai para o versículo 7. Diz assim: então profetizei como se me deu ordem. Olha só, profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se chegaram, cada osso ao seu osso. Querido, por que eu estou dizendo que você tem que estar pronto?
Porque geralmente quando você for experimentar do milagre sobrenatural de Deus na tua vida, vai começar um rebuliço perto de você, vai começar um barulho, um tumulto, vai acontecer alguma coisa. Só que você não pode parar, você tem que continuar. Profetiza, acredita, porque vai chegar o momento em que aquilo que foi prometido de fato vai acontecer. Vai acontecer. É normal. Às vezes você diz: pastor, mas eu estou fazendo as coisas certas, estou caminhando com Deus, estou vivendo em fé, e a minha vida parece que está dando uma agitada, um rebuliço, um negócio. É porque Deus está começando a trazer vida, meu irmão. Deus está começando a trazer vida. Aí é normal que dê uma agitada, é normal que faça uns ruídos, porque Deus está movimentando, Deus está fazendo, Deus está fazendo. Você crê nisso, meu irmão? Deus está fazendo. Aleluia, aleluia, aleluia. Você acha sobrenatural a história de Paulo e Silas, né? Quem acha? Eu acho legal. Paulo e Silas na prisão, passava da meia-noite, eles estavam lá orando e adorando a Deus. De repente, o que começou? Nossa, péssimo, né? Parece mais uma cabra rouca, sei lá. Mas o que aconteceu, gente? Falando sério, não houve um tremor? Eles estavam presos, encarcerados, estavam acorrentados nos pés. A boca estava livre. Ô crente, pega aí em nome de Jesus. Eles estavam presos nos pés, mas a boca estava livre. Então eles profetizaram, eles oraram, eles adoraram, e Deus tremeu. Deus tremeu as estruturas. Você acha que... Imagina, está lá Paulo e Silas, de repente começa a tremer tudo. Só que depois que acabou o tremor, depois que acabou aquele período de turbulência, eles estavam soltos. Soltos. Eu sei o que eu estou falando. Deus vai abrir sepulcros essa noite. Deus vai abrir sepulcros. Deus vai trazer vida àquilo que estava morto na sua vida. E o exemplo que eu dei das missões não é brincadeira não, tem gente aqui. Deus me mostrou nitidamente uma menina num retiro há muito tempo atrás. Hoje já é uma mulher, na época era uma menina. Recebeu promessas de missões. Muitas missões, muitas nações. Deus está dizendo que isso ainda é real sobre a sua vida. Deus está dizendo que isso... Está aqui? Está aqui entre nós? Você? Aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia. É real. É real. É real, o que Deus falou vai se cumprir. É a promessa de Deus para a tua vida. Ainda que os cenários, as situações tentaram fazer você desacreditar, mas creia, Deus tem um propósito, a promessa para você. Aleluia. Aleluia. Quando você profetiza, querido, presta atenção. Quando você fala o que a palavra de Deus diz, o mundo espiritual começa a agir igual um doido. Porque a Bíblia diz: eu nunca vi um justo desamparado ser, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus não desampara. Todo aquele que exerce fé no Senhor, todo aquele que confia, experimenta da graça e do favor de Deus. Paulo e Silas poderiam reclamar, estavam servindo a Deus e foram presos. Mas ao invés de reclamar, eles preferiram profetizar, preferiram adorar e orar a Deus. A consequência disso é que aquilo que estava aprendendo sumiu. E o que apareceu, pastor? A presença.
Quando você profetiza, aquilo que te prende vai embora, e a única coisa que você vê é a presença. A presença. Vamos formar a banda completinha aí em nome de Jesus? Glória a Deus. Presta atenção. Isso aqui é muito forte. A gente agora já vai caminhando para o fim. O pastor fala isso só para tranquilizar o coração, mas vai demorar um pouquinho mais. Brincadeira. Mas é sério. Vamos lá. Ezequiel 37, 10. Olha só. Ezequiel 37, 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Olha só. Profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Você consegue imaginar um negócio grande em extremo? Grande já é grande, agora em extremo, você multiplica o grande aí algumas vezes. Ezequiel viu com os seus olhos aquilo que era fraqueza, aquilo que era sequidão, aquilo que era morte, se tornar uma fortaleza, se tornar um grande exército. Exatamente isso, querido, que estava te afligindo, isso que estava te oprimindo, que estava te machucando. É exatamente aí que Deus quer agir. É exatamente aí que Deus quer levar a vida, para que aquilo que um dia foi sofrimento na sua vida agora se torne fortaleza, se torne testemunho. Deus fez. Deus fez. Deus vai fazer, querido. Deus é fiel. Eu lembro de um testemunho bem no começo do meu ministério. Eu era pastor em uma igreja onde nós tínhamos um casal de membros. Sabe aquele homem, aquela mulher fiel a Deus? Aquele homem, aquela mulher que você vê Deus na vida deles. Era esse casal. Homens de Deus, faziam tudo certo, sempre na igreja, os primeiros a estarem disponíveis, sempre envolvidos. Mas eles tinham uma dor muito grande, que fazia eles chorar. Eles tinham uma única filha, e essa filha era uma adolescente / jovem, que não queria nem saber de igreja, odiava os pais, tinha ódio de pastor. E esse casal sempre ali derramando lágrimas, era o que estava seco na vida deles, amém? Mas eles sempre fiéis, sempre profetizando. Eu nunca vi reclamando, se queixando, sempre profetizando. Um dia, eu vi, eles chegavam, eles botavam a mão na cadeira. Um dia minha filha vai sentar aqui. Todo santo culto. Um dia minha filha vai sentar aqui. Eles profetizavam. Teve um dia que terminou o culto, mais uma vez eles vieram pedir oração em prol da filha. E eu olho para a igreja vazia. Eu estava na frente do altar, não tinha ninguém. A igreja vazia, era uma igreja grande. A porta de entrada era bem longa, bem comprida. Eu olhei e não tinha ninguém. Aí está aqui o homem e a mulher. Eu fecho os meus olhos e eu começo a orar e profetizar. Deus, essa filha vai vir, essa filha vai servir a Jesus. Irmão, essa oração não durou 15 segundos. Eu abri o meu olho, meus olhos. Eu não abri só um, então abri os olhos. É sério, gente. Ainda orando, eu abri os meus olhos, não deu 15 segundos. Do nada, a menina entre eles. Do nada, a menina no meio deles. Aqueles pais olharam aquela situação, começaram a tremer, ficaram eufóricos. Mas aquilo que foi profetizado aconteceu. E aquela filha se tornou uma bênção. Grupo de jovens, aquela pessoa começou a se envolver. O que foi profetizado aconteceu. Amém? Um testemunho para edificar a sua fé. Glória a Deus. Queridos, agora, se você puder, fique de pé. Lembrando, não se disperse, permaneça conectado.
Permaneça conectado. Vamos ler o versículo 11 e 12. Ezequiel 37, versículo 11 e 12. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Enquanto eu leio, eu vou profetizar sobre a sua vida. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Eu vos farei subir das sepulturas, em nome de Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor e tome posse dessa palavra. Eu não estou brincando quando eu digo que aquilo que estava morto na sua vida vai viver, e não é amanhã, é hoje. Vai viver, é hoje. Ei, aleluia. Nós estamos em uma quarta profética, amém? Eu quero me mover profeticamente com você. Eu quero saber se existe alguém aqui nessa noite que tem pelo menos uma área na sua vida que você vê que está seca, como aquele vale, está morto, não tem vida, e você precisa que Deus deposite vida aí, seja na saúde, seja no ministério, na vida espiritual. Você não precisa me falar. Deus sabe o que está seco, o que está morto. E esse mesmo Deus que sabe e conhece as tuas dores, Ele vai tornar a viver aquilo que estava morto. Eu quero abrir o altar. Vem aqui à frente. Todos aqueles que identificam uma área seca na sua vida, uma área que você precisa que hoje Deus libere vida. Enquanto isso, vamos adorar ao Senhor. O altar está aberto. Todo aquele que identifica uma área na sua vida que precisa ser tocada, uma área que precisa voltar a viver, casamento, emoções, traumas, você que precisa da vida, se não couberem aqui na frente, vamos enchendo os corredores, em nome de Jesus. Por que eu estou pedindo para você vir aqui à frente? Porque isso é um passo de fé. Assim como Ezequiel foi e se moveu, você está se movendo nessa noite pela fé. Você está testemunhando para Deus, para os anjos. Você está testemunhando no mundo espiritual que você está se movendo em fé. Eu quero que nesse momento você feche os seus olhos e você comece a ver tudo aquilo que está te trazendo morte.